Você ouvirá a partir de agora a parábola dos talentos. Essa parábola está descrita em Mateus capítulo 25, a partir do verso 14. Após ouvir esse áudio, eu tenho certeza que sua mente será renovada. Vamos agora diretamente ao assunto. Caso ache relevante a mensagem, se inscreva no canal, dê o seu joinha e compartilhe esta mensagem porque muitas pessoas precisam se libertar através dela. Diz assim o verso 14, onde se inicia a parábola dos talentos. Porque é assim como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 talentos e a outro 1, segundo a capacidade de cada um. E então seguiu a viagem. O que recebera 5 talentos foi imediatamente negociar com eles e ganhou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 ganhou outros 2, mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Verso 19 agora. Ora, depois de muito tempo, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então, chegando o que recebera 5 talentos, apresentou-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos e eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe o senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis aqui outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu te conhecia, e sei que és um homem duro, que ceifas aonde não semeaste e que recolhes aonde não plantou. E muito atemorizado, eu escondi na terra o seu talento, e eis aqui de volta o que é teu, o 1 talento que me deu. Disse então o Senhor àquele rapaz: Servo mau e preguiçoso, você sabe que eu ceifo onde não semei e que recolho onde não planto. Devias então entregar o seu dinheiro aos banqueiros. Vindo eu, receberia pelo menos os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos. Porque a todo o que tem, dar-se-lhe-á mais, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Aparentemente, a parábola dos talentos finaliza aqui. Por que eu digo aparentemente? Porque se você abrir a sua Bíblia, você vai perceber que a partir do verso 31 já tem uma nova epígrafe. Epígrafes são esses semitítulos que o sistema colocou nas Bíblias para nortear o entendimento das pessoas e fazê-las pensar que o assunto se acabou. Se você ler o verso 31 de Mateus 25, existe um semitítulo ali, assim como também existe um semitítulo antes do verso 14, onde aparentemente se inicia a parábola dos talentos, e no início do capítulo 25 de Mateus existe outro semitítulo, onde se diz que está se iniciando a parábola das 10 virgens. Dificilmente, lendo as escrituras por intermédio desses semitítulos, você conseguirá ter uma noção exata do que se está dizendo. Esses semitítulos, eles norteiam o entendimento das pessoas. É como se fosse uma placa dizendo: entre aqui, saia ali, vire para lá, vire para cá. E você acaba seguindo essas placas, que na verdade fazem você não entender de fato o que isso está escrito. O contexto todo de Mateus 25 está dizendo a mesma coisa, tanto a parábola das 10 virgens, como a parábola dos talentos, como também aqui a parte do juízo final, a partir do verso 31. Só para você entender um pouco mais sobre o que fizeram com a Escritura Sagrada, os pergaminhos que eram utilizados na Velha Aliança e também na Nova após a morte do Messias, eles não tinham capítulos, nem versículos e muito menos semitítulos. Foi a Igreja Católica que a partir do ano 13 começou a colocar os capítulos, logo depois, no século XVI, entraram os versículos e semitítulos. Eles alegam que fizeram isso para facilitar a leitura da Bíblia. A palavra Bíblia, para você que não sabe, ela vem de biblioteca, ou seja, é um conjunto de livros. Como você sabe, dentro da Bíblia existem 66 livros, e ali dentro cada livro tem o seu capítulo, seu versículo e suas epígrafes, ou seja, seus semitítulos. Os padres e bispos da Igreja Católica alegaram que ficaria muito difícil das pessoas entenderem este livro se não tivessem os capítulos e versículos e também os semitítulos. Parece boa essa desculpa, né?
O problema é que a maioria das pessoas, quando leem o livro Bíblia, ficam norteados pelos capítulos, versículos e semitítulos. Existem muitos capítulos que se iniciam quando o assunto nem acabou ainda no capítulo anterior. E automaticamente, no nosso cérebro, quando se inicia um novo capítulo, se iniciou um novo contexto. Quando se inicia um novo semitítulo, se iniciou um novo contexto. E nisso nunca se entende o contexto de uma forma geral. Vamos agora tentar entender rapidamente o que está escrito a partir do verso 14 de Mateus 25, onde aparentemente se inicia a parábola dos talentos. Vamos comparar rapidamente com o que está escrito também na parábola das 10 virgens e na parábola do juízo final, conforme está escrito no próprio capítulo. Para se entender de fato as Escrituras, é necessário entender para quem se está dirigindo a palavra. Ou seja, em todo texto existe alguém que está falando. E para quem essa pessoa está falando? No caso de Mateus 25, o Messias está se dirigindo ao povo de Israel, não está falando com o povo gentil? Talvez você diga, não, mas hoje ele está falando com o povo gentil. Não, não e não. O Messias raramente falou com o povo gentil, raramente dirigiu as suas palavras ao povo gentil. Agora, quem é o povo gentil? O povo gentil são todos os povos que não faziam parte das tribos de Israel, das 12 tribos. Se você não nasceu em Israel, essas palavras descritas em Mateus 25 não são para você. Só para você entender um pouco mais, em Mateus no capítulo 15, a partir do verso 21, o Messias ali deixa claro que o pão foi preparado apenas para os filhos enquanto ele estava em carne, enquanto ele estava na terra em carne e osso. Suas palavras, que representam o pão a qual ele fala, eram para o povo de Israel, não era para os gentios. Nesse contexto, ele se dirige à mulher cananeia, mas foi uma das poucas vezes que ele fez isso. E, inclusive, na minha Bíblia que eu estou lendo, tem um semitítulo que diz: Jesus atende ao clamor dos gentios. Não, mas o contexto diz que ele atendeu o clamor da mulher cananeia, singular. Aqui está escrito dos gentios. Não, ele não se dirigia aos gentios. O Messias foi preparado para o povo de Israel, que precisava ver para crer, por isso ele vem em carne e osso. Para nós, gentios, o Pai derramou o seu Espírito Santo, conforme o Messias disse em João 14. Eu vou para o Pai e ele enviará o seu Espírito Santo. Então, a partir do madeiro, nós temos que nos relacionar com o Espírito Santo do Pai. O Messias, carne, veio para Israel. É isso que significa buscar o Pai pela fé. Quando Paulo diz em Hebreus 11 que a fé é a certeza daquilo que nós não vemos, mas cremos que está lá, ele está justamente falando sobre o Espírito Santo do Pai, que nós não vemos, é como o vento, mas ele está atuando e agindo a todo momento na vida de cada pessoa. O problema das pessoas não conseguirem compreender isso que eu estou falando é não conseguirem discernir aonde começa a nova aliança e termina a velha. Eu sei que este tema não é um tema para falar sobre isso, mas é necessário entender que a velha aliança termina no madeiro e a nova começa na ressurreição do Messias. É só quando se entende essa separação entre velha e nova aliança que se consegue compreender de fato que o Messias, enquanto estava em carne, estava se dirigindo ao povo de Israel. E isso ele confirma com suas próprias palavras, como eu já disse em Mateus 15, quando ele fala da mulher cananeia, que o pão foi preparado para os filhos e não para os cachorrinhos. Os filhos ali, com certeza, era o povo de Israel. Vamos agora entender a parábola dos talentos depois de ter aberto o entendimento. Na parábola dos talentos, fica claro que as pessoas que receberam os talentos eram servos do Senhor, cujo ele comenta na parábola. Este Senhor, ele se refere ao Criador do universo. E esses servos, ele está se referindo justamente aos lavradores, que ele comenta em Marcos 12. Homens que foram chamados para cuidar da vinha. E a vinha era Israel. Para você entender mais facilmente, quando eu falo lavradores, eu estou me referindo aos sacerdotes, homens que foram escolhidos a dedo pelo Pai para cuidar do povo que seria gerado dentro de Israel. Eles tinham a incumbência de ensinar as leis para o povo. Como o pai, como uma mãe realmente ensina o caminho que o filho deve andar, aqueles homens receberam a autoridade do Criador do Universo, por isso que eram sácer. Sácer vem de sagrados, eles eram sácer, sagrados, ouviam a voz do Pai, ou pelo menos era para ouvir.
Eles foram selados com o óleo, lembra? Você que ouviu o áudio sobre a questão da unção, eles recebiam a unção do Pai, ou seja, através do óleo, que era uma sombra do Espírito Santo, representava que eles se tornaram um com o Pai e agora, ouvindo a voz do Pai, repassaria para o povo tudo aquilo que eles aprenderam do Pai. É daí que vem a expressão talento. Quando o Messias fala que esses servos receberam 2 talentos, 5 talentos o outro, ou até mesmo 1 talento outra pessoa, ele está se referindo que cada um desses homens, esses servos, esses lavradores, os sacerdotes, eles receberam uma porção da palavra do Pai, uma compreensão para poder ensinar ao povo. E por que que ele não deu os talentos tudo por igual? Ou seja, o conhecimento. Porque quando fala de talento, está falando de riqueza. E a riqueza do Pai não é financeira, não é dinheiro. A riqueza dele é o seu Espírito Santo. Por que que ele não deu de forma igual para todos? Porque, como o contexto diz, ele dava a porção da sua compreensão, do seu Espírito Santo, conforme a capacidade de cada um, e cada um teria que depois investir o talento, ou seja, correr atrás para compreender mais e com isso multiplicar o conhecimento nas coisas do Altíssimo. Depois de compreender isso, você consegue enxergar que se todos esses servos tivessem investido os talentos, como aquele primeiro que recebeu 5 e multiplicou, se todos tivessem feito isso, Israel não teria se perdido, não teria se tornado uma prostituta ao ponto de o Messias vir e não querer se casar com ela, como ele diz em Lucas 16. Em Lucas 16, na parábola do mordomo infiel, que na verdade esses mordomos são os mesmos servos aqui, que foram infiéis. Lá na parábola, o Messias deixa claro que em caso de adultério, em Lucas 16, o noivo pode separar de sua noiva. E quem é que estava adulterando? A quem ele estava se referindo? Ele estava se referindo a Israel, que estava adúltera aos olhos do Pai, se relacionando com outros deuses, como por exemplo a mulher samaritana em João 4. Lá a mulher samaritana deixa claro que tinha 5 maridos. E o que ela tinha naquele atual momento, quando o Messias conversa com ela, ainda não era ela. Ela não estava casada com o Criador do universo que se busca em espírito. Foi naquele momento que ela abandonou os deuses que foram apresentados para ela e ela resolveu buscar o Pai em espírito, como o próprio contexto deixa claro. Pelo fato de os servos, ou seja, os lavradores, os sacerdotes, como você queira, pelo fato de eles não terem investido talento, ou seja, não terem procurado aplicar o conhecimento que receberam do Pai e aprimorar, muitos homens, sem a verdade do Pai, entraram dentro de Israel e eles, por não terem conhecimento, comeram da lavagem desses homens, do fermento, e passaram para Israel, e assim Israel ficou toda contaminada, ao ponto de matarem o verbo da vida, aquele que foi preparado para vir e se casar com ela. Eles não reconheceram o noivo, que é o mesmo que está escrito aqui na parábola das 10 virgens, se você ler, e é o mesmo que está escrito na parábola do juízo final, se você ler. Se você compreender que as 3 parábolas estão falando a mesma coisa, que não precisaria ter essas epígrafes, porque está norteando o seu entendimento para não compreender. Se você entender que as 3 parábolas estão falando a mesma coisa, tudo se clareará no seu entendimento. E com isso, o seu entendimento se tornará um entendimento renovado. Na parábola das 10 virgens, cujo eu não vou entrar em detalhes agora, ali diz que parte das virgens estavam loucas. Quem eram essas loucas? São aqueles que não aplicaram o talento, não multiplicaram. Então vem o Messias e diz: aquele que não tem, tire até o que tem, ou seja, o conhecimento que tem, e dê àquele que tem. Se você não compreender que é espiritualmente que ele está falando aqui, você vai achar que ele está sendo maldoso, como eu já vi muitas pessoas falando isso. Olha, está tirando do que não tem para dar ao que tem. Não, ele está falando de conhecimento. Como eles não valorizaram o conhecimento que receberam, o Pai então estava tirando esse conhecimento deles para dar àqueles que buscaram, que correram atrás e que procuraram entender como funciona o reino espiritual do Pai. Este momento aqui que ele fala da prestação de conta, quando vem o Senhor para prestar conta dos seus talentos, é o próprio Messias que está prestando essa conta, que está cobrando daqueles homens o entendimento que o Pai deu para eles, e ele não estava encontrando nesses homens o talento que o Pai deu, ou seja, a compreensão. Aqueles homens não entendiam o que o Messias falava, mostrando que estavam totalmente fermentados com o engano da Babilônia.
As virgens loucas são os mesmos servos que não valorizaram o talento do pai e enterraram. Perceba que na parábola das 10 virgens também existe uma prestação de conta ali, onde o noivo vem. E quem era o noivo? Ele, o próprio Messias, era o noivo. Eu finalizo aqui a parábola dos 10 talentos esperando que você realmente tenha compreendido. Infelizmente, a maioria dos líderes religiosos de hoje são uma consequência daqueles servos que perderam os talentos que tinham. O pouquinho que não investiram, perderam, foi dado àqueles que tinham conhecimento e que entendiam das coisas do Pai. Sendo assim, foi tirado deles a compreensão das Escrituras e da verdade do Altíssimo. Então falam daquilo que não entendem, e com isso levam milhares e milhares de pessoas para o abismo. Quando eu digo abismo, é entendimento obscurecido, não conseguem entender a verdade do Altíssimo. É por isso que pegam a parábola dos talentos e trazem para os gentios, pegam a parábola das 10 virgens e trazem para os gentios como se isso ainda não tivesse se cumprido, mas de fato já se cumpriu. Nós já entramos no reino do Pai a partir do madeiro. Se você entender isso, você fará de tudo para empregar força e entrar no reino do Pai, como está escrito em Lucas 16. Não deixará que esses homens deixem você do lado de fora com suas mentiras. Você entrará para o seu reino, buscará ele em espírito, comerá do pão que vem de sua boca e nunca mais terá liderança sobre sua vida, a não ser o Espírito Santo, como disse o Messias em Mateus 23. Tenham apenas o Espírito Santo como guia de vocês, não mais os mestres, tutores e rabis, porque essas pessoas perderam a sua autoridade no madeiro. São aqueles que não investiram o talento do Pai no seu reino e estão sem conhecimento nenhum, levando milhares de pessoas ao engano. Mas você que de fato entendeu a mensagem, busque ao Pai em espírito, no seu entendimento, porque a arca da aliança do Pai hoje é o entendimento de cada ser humano, é onde o seu espírito habita. O espírito dele já foi derramado a todo aquele que crê. Basta você crer, buscá-lo em espírito no seu entendimento. E a cada dia você vai se limpando, se purificando dos seus pecados para se tornar perfeito como ele é. E depois de compreender isso, nunca mais seja palhaço ou bobo da corte desses líderes religiosos que utilizam aquilo que você sabe fazer, como cantar, como convencer as pessoas através de uma palavra boa que você tem. Tudo isso não passa de artimanhas deles para fazer com que você trabalhe de graça para eles. No final do mês, eles recebem suas ofertas, seus dízimos e lucram em cima de tudo isso que você faz. Muitas pessoas sabem cantar muito bem e cantam dentro do templo religioso de pedra, acreditando que com isso estão utilizando seu dom para Deus. Na verdade, isso não tem nada a ver com a parábola dos talentos. Fiquem todos com o Santo Espírito do Criador do Universo e até a próxima!